Louvado seja o Senhor. Irmãos, graças ao Senhor por mais uma reunião. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Isso. Sara, gravando já? Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor que assim a gente tem encontrado jovens que têm servido ao Senhor, e a família Gomes Oliveira, né, está em todas para honra e glória do Senhor. Irmãos, vamos ler do 18 ao 24. Se o Senhor permitir, a gente termina o capítulo 1. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oremos. Senhor Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença. Senhor Jesus, Senhor, para podermos desfrutar da Tua palavra. Senhor, Tua palavra é lâmpada, Senhor. Tua palavra é luz. Senhor, não somos nada sem a Tua palavra, porque ela nos regenera, ela nos mostra o caminho. Senhor Jesus, por isso nos abre a Tua palavra para nós essa noite. Senhor, que possamos glorificar a Ti. Senhor Jesus, Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos encaminhar, e que o Teu nome possa ser exaltado. Isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, um dos grandes problemas da igreja em Corinto é que eles gostavam de pessoas retóricas, pessoas que debatiam filosofia, os chamados sábios da época, e os coríntios gostavam muito disso. E hoje não é muito diferente. Hoje a gente vê, principalmente na política, né, Jailson? Os mais retóricos conseguem enganar as pessoas. E Paulo, ele está dizendo que ele não está pregando uma pregação retórica. Ele está falando de uma pessoa viva. Aí começa dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Irmãos, imagina só, você está pregando que uma pessoa morreu na cruz, ele se fez maldito, e essa pessoa que se fez maldito é a salvação da humanidade. Irmãos, isso é loucura. As pessoas gostam de escutar que elas são boas. As pessoas gostam de escutar que elas são legais, inteligentes. Mas olha só a pregação de Paulo. Eu queria ler com os irmãos Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito? Já os irmãos encontraram?
Olha o tipo de pregação de Paulo, irmãos. Como está escrito? Não há justo. Não há justo, irmãos. Não há justo. Nenhum sequer. O 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. O 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então essa era a pregação de Paulo, irmãos. Paulo, ele não exaltava ninguém. Ele colocava o pecador no lugar dele. Irmãos, nenhum de nós é justo. Nenhum de nós buscou a Deus. Nenhum de nós, irmãos, era útil para coisa nenhuma. Olha que pregação preciosa. Efésios, capítulo 2, tão conhecido nosso. Versículo 1. Irmãos, nós éramos inúteis. Nós não servíamos para nada. Mas Ele nos deu vida. Essa era a pregação de Paulo, irmãos. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, isso é loucura para o mundo. As pessoas querem fazer coisas para ser salvas. As pessoas gostam de mérito. As pessoas querem mostrar que podem fazer alguma coisa para Deus. Sabe o que é que nós fizemos para Deus? Nada. Absolutamente nada. Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, isso é loucura. Isso é loucura. Olha outra loucura, irmãos. Gálatas, capítulo 3. Versículo 13. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em... Irmãos, aquele que nos salva se tornou maldito por nós. Aquele que nos salva, irmãos, ele recebeu a maldição em nosso lugar. Seria tão bom para nós, né, para o nosso ego, se alguém dissesse: olha, você faça isso e você vai ser salvo. Você cumpra tal requisito e você vai ser salvo. Irmãos, é por isso que a pregação, ela é loucura para as pessoas. As pessoas querem fazer alguma coisa para Deus, querem ter algum mérito diante de Deus, mas nós, irmãos, dependemos unicamente do Senhor Jesus. Nós dependemos unicamente daquilo que Ele fez por nós. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 4. Aleluia. O qual se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, as pessoas querem construir um futuro na terra, mas a Bíblia diz que Ele nos desarraigou deste mundo perverso. É para isso que Ele morreu também, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, porque essa é a vontade de Deus. Que coisa louca, irmãos. As pessoas querem viver eternamente aqui, as pessoas querem construir riqueza, as pessoas querem se envolver com política, querem poder, mas o Senhor está dizendo assim: eu quero tirar você daqui, eu quero levar você para
um ambiente superior. Vamos voltar para Coríntios, capítulo 1. Versículo 19. Pois está escrito, 1 Coríntios 1, 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando a Elizabeth foi pregar o evangelho para mim, eu disse: rapaz, esse negócio de gente doido. Eu disse a ela: você é uma alienada, você não sabe de nada. Eu me achava o cara inteligente, mas, irmãos, o Senhor veio e me destruiu. O Senhor veio, irmãos, e me derrubou como derrubou a Saulo, e eu percebi, irmãos, que eu não sou nada nem coisa nenhuma. O Senhor, Ele é aquele que nos salva. O Senhor é aquele que tem misericórdia de nós. Por isso Ele vem destruir. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Irmãos, onde está a ciência? Onde estão os entendidos? A gente percebeu que durante a pandemia foi mostrado para nós o quanto nós somos frágeis. Quantas pessoas morreram na pandemia? Quantas pessoas hoje não são derrubadas por um mosquito? Não é, mano? Uma enfermeira sabe disso. Um mosquito pode matar um ser humano. Semana passada, irmãos, uma pessoa morreu lá em Sobrado, picado por uma só picada de maribondo. Um mosquito, irmãos. Mostrar que nós não somos nada. Nada. Mas o nosso Deus teve misericórdia de nós. Nosso Deus olhou para esse monte de nada e disse assim: eu quero para mim. Senhor Jesus, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o religioso? Religião, irmão, não salva ninguém. Conhecimento não salva ninguém. Onde o filósofo, o inquiridor deste século? Paulo está se referindo aos filósofos. Onde estão eles? O que foi que eles conseguiram? O que foi que Platão conseguiu? O que foi que Aristóteles conseguiu? Tem gente que não sabe nem quem são esses caras. Só dá trabalho na universidade. Só serve para isso esses caras. Não conseguiram, morreram, mas o nosso Senhor ressuscitou. Amém. E está vivo, irmãos. Está hoje conosco, aqui no nosso meio. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não dá para entender. Uma pessoa que morreu há cerca de 2.000 anos atrás, ressuscitou, e hoje é o meu Senhor, e hoje governa a minha vida. Não dá para entender uma coisa dessa? Não dá, irmãos. Nossa mente, ela não vai captar. A mente das pessoas não vai captar isso. Aí, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, o mundo nunca vai entender o Senhor. Nunca vai entender. Nem nós entendíamos o Senhor. Quando nós não servíamos o Senhor, nós não entendíamos. E ainda achávamos que éramos pessoas boas, né, Senhor? Eu não roubo, eu não mato. Não precisa, você já é um pecador de nascimento. Você já é um pecador de nascimento. Então, querendo ou não, você já está condenado. Mas veio alguém e falou para nós de uma coisa louca, chamada Evangelho. Uma coisa que diz que nós somos pecadores, que nós precisamos arrepender, que nós precisamos crer, que nós precisamos invocar o nome do Senhor. E o resultado, irmãos, é que hoje nós estamos aqui, e hoje somos a família de Deus. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Pessoas de diferentes famílias, educadas de maneira diferente, hoje lutam uma pelas outras.
hoje amam uns às outras. Nós confiamos muito mais nos nossos irmãos em Cristo, irmão, do que muitas vezes na nossa própria família. E quando a nossa família é cristã, aí que é uma beleza, aí é maravilhoso. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, 23, a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Irmãos, nós temos que perceber que não são sinais que a nossa fé é baseada. Os judeus, eles gostam de sinais, eles queriam ver milagres, e o Senhor Ele fez milagre. O povo onde Deus fez mais milagres é o povo que rejeitou o Senhor. Durante os 40 anos que o Senhor fez o povo peregrinar do deserto, irmãos, na história da humanidade, não houve um período com tantos milagres, não houve. Coluna de fogo durante a noite, quem já viu uma coisa dessa? Os milagres que aconteceram lá no deserto, irmãos, nunca mais se repetiram, nunca mais. Mas tem gente hoje que ainda gosta de milagre, de sinal, gosta de ver sonho, revelação, não sei o quê. Irmãos, deixa disso, nós não precisamos disso. Nós precisamos da palavra do Senhor. Precisamos crer na palavra do Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que o Senhor não faz milagre. O Senhor faz milagre quando Ele quer. Mas a minha fé, irmão, não está no fato dele fazer ou não. Está no fato dele ser o meu Salvador. Aquele que morreu pelos meus pecados. E se Ele fizer milagre, irmãos, eu creio nele. Mas se Ele não fizer, eu creio do mesmo jeito. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então a minha fé, irmão, não pode estar baseado nisso, nem pode estar baseado, irmão, naquilo que eu entendo. O catolicismo romano, o catolicismo romano passou 300 anos discutindo quantos anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete. 300 anos. Quantos anos? Pois é, eu não vou perder tempo para dançar na cabeça de um alfinete. Sério isso, irmãos. Esse foi um dos maiores debates teológicos dentro do catolicismo romano. Saber quanto é que cabia na cabeça do alfinete. É por isso que diz que os gregos buscam sabedoria. Irmão, não me interessa entender. O que me interessa, irmãos, é desfrutar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero entender a palavra, logicamente. Mas aquilo, irmãos, que não foi revelado, pertence só a Deus. Porque as coisas reveladas pertencem aos homens. As não reveladas pertencem a Deus. Então, irmãos, não me interessa. Tem gente que fica querendo adivinhar. Jesus está lá, o pessoal traz a mulher que foi pega em adultério, aí Jesus está escrevendo na areia. Tem gente que fica debatendo para saber o que Jesus estava escrevendo ali. Irmão, não sei, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, irmãos, eu fico na minha. Não vou passar daquilo que a Bíblia falou. Não vou perder tempo com isso. Não vou inventar, irmãos. Não vou ter sonho e revelação para saber o que é. Irmãos, eu quero estar limitado a conhecer a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Porque, irmãos, Jesus, quando ele morre na cruz, ele se torna maldito. Morrer na cruz, irmãos, era um escândalo. Era um escândalo. A cruz, irmãos, era o pior de todos os castigos. Pior pena de morte era a cruz.
romano, cidadão romano, não morria crucificado. Não morria. Era uma humilhação terrível. Era a pior de todas as humilhações. Lenta, dolorosa. E não só, irmãos, o caso de ser uma morte lenta, mas era uma morte vergonhosa. Exatamente. Para a família, aquilo ficava marcado na família da pessoa. Você estava sendo crucificado e você era um espetáculo para o mundo. E aquela história de Jesus crucificado com a tanguinha, irmãos, era nu mesmo. Nu totalmente. Era terrível. Hoje não existe nada tão humilhante quanto ser crucificado. Não existe. Mas Jesus, irmãos, ele desceu. Ele baixou o nível, irmãos, para morrer por nós. Ele desceu ao nível mais baixo que o ser humano podia descer. Não como pecador, mas como homem sem pecado. Ele desceu ao nível, irmão, de se tornar maldição por nós. A gente viu lá em Gálatas. Sabe para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui. E isso, irmãos, era escândalo para os judeus. Isso era loucura para os gentios. Os gentios, eles não aceitavam que uma pessoa, um estrangeiro, pior ainda, um estrangeiro que estava agora subjugado a Roma, fosse salvador de coisa nenhuma. Eles não acreditavam nisso. Como é que o estrangeiro pode morrer por mim? Pode dar sua vida por mim? Não, tem que ter uma maneira, tem que ter um jeito. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, não me importa o que o mundo acha, mas eu fui salvo pelo poder de Deus. Fui salvo pela sabedoria de Deus. Aí ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo estava dizendo assim: não corra atrás dessas coisas. Poder de homem, sabedoria de homem. Acho que vai dar tempo de ver o restante. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo está dizendo: olha como Deus é contrário às coisas. Se eu quero, irmãos, criar uma coisa forte, eu vou chamar os sábios da terra. Se eu quero criar uma coisa forte, eu vou chamar os fortes da terra. Eu não vou chamar os fracos. Vou perder tempo. Vou perder tempo. Eu quero criar uma coisa que impacte o mundo. Eu vou chamar as pessoas fortes. Mas Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, vocês ficam perdendo tempo com filosofia, vocês ficam perdendo tempo com sinais, mas deixa eu mostrar como é que Deus age. Reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado. Preste atenção que vocês foram chamados. Olha como vocês foram chamados. Não foram chamados muitos sábios. Isso não quer dizer que o Senhor não chame sábios, mas o Senhor não chama muitos sábios. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nome de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Muitas vezes a gente se pega pensando assim: meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu sou tão problemático, eu tenho tantos problemas. Eu não sou assim tão santo quando eu queria ser. Eu às vezes me perco falando bobagem. Mas Deus nos escolheu. Então é assim, irmãos, o Senhor escolhe as coisas loucas, as coisas simples. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9.
Olha só, irmãos, olha só. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Presta atenção, olha que lista linda, olha que lista. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, próximo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Próximo. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do tais foste alguns de vós. Ele está dizendo, irmãos, que no meio da igreja de Corinto já teve ladrão, se converteu, mas era ladrão. Já teve avarento, já teve idólatra, efeminado, sodomita, maldizente, roubador. A igreja de Corinto, irmãos, era feita por pessoas que tinham passado sujo. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes. Irmãos, essa é a loucura de Deus, pegar o pior tipo de gente e transformar. Irmãos, é maravilhoso isso. O Senhor é aquele que nos transforma. Essa é a loucura da pregação. E você não foi transformado por uma filosofia, você não foi transformado por uma religião, você foi transformado no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos transforma. É isso, irmãos, que nos faz filhos de Deus. É a gente crer no nome do Senhor. Isso é a loucura da pregação. Quando nós, irmãos, cremos no Senhor, Ele faz todo o processo de santificação, de transformação, de lavagem. Então não preciso entender isso, eu preciso desfrutar disso. Eu preciso estar imerso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Voltemos para o capítulo 1. Versículo 28 e 29. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de quê? Olha só, irmãos, o que o Senhor quer é que a gente perceba que nós não somos nada, nós não somos coisa nenhuma. Sabe para quê? Para que ninguém bata no peito e diga assim: eu só estou aqui porque eu quis estar, eu estou aqui porque eu tenho mérito, eu estou aqui, porque eu sou justo, eu sou bom para o fogo. Essa história bom para o fogo é perfeita, irmãos. A gente era bom só para o fogo, a gente não servia para absolutamente nada. Efésios capítulo 12, versículo 4. Então, irmão, não adianta a gente olhar para a gente e se diminuir. Todos nós sabemos que nós somos pecadores. É o máximo que a gente precisa saber. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos destinados ao inferno. Todos nós. Então assim, porque irmão, eu queria ser como o irmão Rafael, tão espiritual, o Senhor Jesus. Não, irmão, é tão espiritual que quase flutua. A gente tem que ver ele tocando os pezinhos no chão. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo nível. Mas o versículo 4 de Efésios 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em... Irmãos, Deus teve misericórdia de nós. Por isso que a gente está aqui, irmãos. E não foi, irmãos, pouca misericórdia não. Sendo rico.
Deus pegou toda a sua riqueza de misericórdia e derramou sobre nós. Deus sendo rico em misericórdia por causa do quê? Grande amor. Não foi um amorzinho, não foi uma paixão passageira, foi um grande amor com que nos amou. Estando nós mortos. 5, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. Mas eu era um defunto andando, eu estava morto, irmãos, triplamente. Irmãos, eu experimentei a separação de Deus. Eu experimentarei a morte física. Então, 2 mortes. Se eu não aceitasse o Senhor, eu experimentaria a morte eterna. 3 mortes. Então, enquanto eu não estava salvo, eu estava triplamente morto. Sem Deus, sem vida e sem esperança. Triplamente morto. Inimigo de Deus, distante de Deus, experimentaria a morte, meu corpo ficaria, experimentaria a corrupção, como diz lá no Salmo, e no final de tudo, eu experimentaria a morte eterna. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, isso é maravilhoso. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Cristo, irmãos, desceu para que a gente subisse. Cristo desceu, Cristo se tornou servo, Cristo morreu a morte mais vergonhosa, Ele desceu no nível mais baixo, e depois, irmãos, Ele foi sepultado, para que depois Ele pudesse nos levar para os lugares celestiais. O que foi que você fez? Nada. Você só creu. Você abriu a boca e invocou o nome do Senhor. Você o reconheceu como o Senhor da sua vida, único e suficiente. Isso é que é salvação. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Irmãos, para quem é orgulhoso, isso é um escândalo. É um escândalo. Isso não vem de vós. O orgulhoso gosta de se gabar pelo que fez, pelas suas conquistas. Eu fiz isso. Irmãos, e que de fato assim, quando a gente faz uma universidade que a termina, a gente fica orgulhoso, né? Poxa, terminei, né? Foi luta, tal, né? Mas isso, irmãos, é no nosso nível humano. Espiritualmente, o que o Senhor quer mostrar, irmãos, é que nós somos incapazes de nos achegar a Deus se Ele não intervir na nossa vida, se Ele não for nos buscar, se Ele não nos trazer para Ele, nós nunca iríamos buscar a Deus. Por isso que isso não vem de vós. É por isso que a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Porque ela vem mostrar, irmãos, os filósofos não gostam, porque ela vem mostrar que nós somos incapazes. Os sábios não gostam, irmãos, porque vem mostrar que nós somos incapazes. Os religiosos não gostam, porque a mensagem da cruz mostra que nós somos incapazes. O religioso quer fazer alguma coisa para Deus. O sábio quer entender. O filósofo, irmãos, quer prescrutar. Mas nós queremos só desfrutar. Senhor Jesus, voltemos para 1 Coríntios. Irmão, isso é maravilhoso. E olha, irmão, sinceramente, eu amo falar sobre a salvação em Jesus Cristo. Porque assim, irmãos,
Eu não buscava Deus. Eu não buscava Deus, irmãos sabem disso. Eu corria de Deus. Eu queria distância de Deus. Mas sabe o que foi que Deus fez, irmãos? Deus me encontrou. Romanos capítulo 9, antes de Coríntios, irmão, desculpa. Romanos capítulo 9. Versículo 25. Isso é espetacular, irmãos. Espetacular. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Versículo 26. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Aleluia! Mas a gente não era povo, mas hoje nós somos chamados filhos do Deus vivo. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é para a gente, irmãos, dar pulo de alegria. A gente acordar regozijando na salvação em Jesus Cristo. Irmão, não existe coisa melhor nessa terra do que a salvação, do que ser chamado filho de Deus. Filho do Deus vivo. Senhor Jesus. Irmãos, eu fico... É muito maravilhoso. Voltemos agora para 1 Coríntios capítulo 1. Um 30, para a gente terminar. Irmãos, falem só esse pedacinho aqui. Mas vós sois, de novo. Irmãos, você é dele. Você é de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Vós sois dele. Micael, de quem você é? Aleluia. Isso enche o coração de alegria, né? Eu sou de Deus. Tem um hino que diz assim: eu agora sou de Deus. Exato. Irmãos, agora eu sou de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas vós sois dele. Esse dele, irmãos, refere-se... Volta para o versículo 29, Sara. Isso. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora o 30. Mas vós sois dele. Está referindo-se a quem? A Deus. Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Irmãos, foi Cristo que nos deu esse grande presente de sermos filhos de Deus. O qual, Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria rejeitada pelos homens, justiça, não a nossa, mas a justiça que Ele alcançou na cruz, santificação, Ele que nos santifica, e Ele nos redime, Ele nos traz de volta a nossa condição diante de Deus. Que redenção, irmãos, é trazer de volta o estado perdido. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos trouxe de volta. Então hoje, irmãos, esse é o evangelho que é loucura para as pessoas. As pessoas querem obter a salvação por seu esforço, por seu mérito. Mas nós agora somos de Deus em Jesus Cristo. Cristo foi que fez toda a obra. 31. Para que, como está escrito, que coisa linda, irmão. Isso é maravilhoso. Irmãos, agora eu tenho que me alegrar, me gloriar no Senhor. Não em homens, não em filosofia, não em Paulo, Apolo, Cefas. Porque Paulo está falando sobre isso.
Porque os coríntios, eles gostavam, irmãos, eles gostavam de homens de nome. Homens de nome. Por isso que eles dizem assim, eu sou de Paulo. Paulo tem uma retórica muito bonita. Não Apolo. Apolo, irmãos, ele possivelmente foi instruído em Alexandria. Quem conhece a história sabe que Alexandria, irmãos, era o berço do conhecimento, da cultura. Lá em Atos diz que ele era de Alexandria. Então o cara era genial. Aí Paulo, Cefas, Pedro andou com Jesus. E o pior que tem aquelas pessoas, não, eu sou de Cristo. Irmãos, quando você escolhe Cristo e rejeita os irmãos, você é um sectário. Você está criando uma seita para você. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que acolher a todos os irmãos, a gente já falou muito sobre isso. Então a nossa glória, irmão, não são os homens todos passarão. A gente está aqui hoje, irmãos, mas daqui a algum tempo não estaremos mais. Todos nós passaremos, mas o Senhor permanece. E o Senhor, irmãos, é quem nos deu a salvação. Por isso, irmãos, eu tenho que me gloriar, me alegrar, exultar no Senhor. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Poxa, eu estou vendo que o Jorginho está com o braço machucado, né, Jorginho? Em recuperação. Mas alegrai-vos do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Às vezes a gente tem motivo, a gente pode achar todo tipo de motivo para estar triste, irmãos. Mas a nossa alegria maior é que nós somos filhos de Deus. Nossa alegria maior, irmãos, é que o Senhor nos resgatou. Nossa alegria maior, irmãos, é que hoje nós podemos invocar o nome do Senhor, sabendo que Ele nos escuta. Nossa maior alegria, irmãos, é saber que nós estamos aqui reunidos no nome dEle. E Ele diz que quando nós estamos reunidos no nome dEle, Ele está conosco. Por isso, irmãos, Jesus, o nosso Senhor, é nosso maior motivo de alegria. Por pior que esteja a situação, eu me alegro no Senhor. Porque eu tenho salvação em Jesus Cristo. E Ele diz assim, outra vez diga, não se esqueça não, eu vou repetir. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, quando fala nisso, irmãos, ele estava preso. E ele estava dizendo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, que nossa alegria seja sempre no Senhor. Que a gente possa estar, irmãos, envolvido com essa palavra da cruz, que é loucura. Mas para nós, irmãos, é alegria. Alegria eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor.